Olá amigos da Auto Criativo, sejam bem-vindos em mais uma super videoaula do curso com software Inventor, onde a cada vídeo já poderá perceber sua evolução em criações de objetos 3D. Sou o professor Everton e indo nos detalhes de cada aula, aprofundando nas habilidades que irão adquirir ao finalizar este treinamento, tendo domínio de conceitos do básico ao avançado do Inventor. Então no tema de hoje vamos realizar a edição dos sketches já criados e ainda não ajustar, mas entender melhor ajustes e referências essenciais nessa construção do conhecimento. Bom, inicialmente então vamos criar aqui nosso novo projeto, será o tema 05, então vamos clicar aqui em novo, projetos, vamos colocar aqui um novo tema 05. Estou fazendo dessa forma aqui um pouco pausado com vocês, só para estar relembrando aí essa criação. Tema 05, vamos mostrar aqui qual a pasta correta. Tema 05, ok. Encerrar, concluído. Então eu estou aqui, olha, vamos fechar aqui agora. Tema 05, vamos fechar aqui essa janela, fechar. Porque até então, pessoal, eu não vou estar criando aqui uma nova peça, eu vou estar abrindo aquela peça anterior e vou salvar aqui no tema 05. Então dentro aqui do tema 04, ó, o que vai acontecer? Vamos abrir direto aqui, ó, no abrir, e vamos localizar aqui nosso tema 04. Vou abrir aqui a peça 06, vamos dar aqui um sim, informando que é uma peça de um projeto e você está querendo abrir o outro, beleza, é isso que eu quero mesmo. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vamos dar um salvar como, olha, arquivo, salvar como, vamos colocar aqui em nosso espaço de trabalho. Basta você dar 2 cliques, ele já vai reconhecer que é o tema 05, porque você criou um projeto agora. E aqui eu vou colocar o nome, então, peça 007. Vamos salvar aqui. Beleza, então essa peça aqui agora faz parte do meu projeto do tema 05. É importante nesse sentido aqui, porque você vai ter aí na sua construção o tema 04 com aquela peça anterior e agora aqui a continuação dela, para que você possa ver também e comparar aqui os demais comandos que serão vistos nesta aula e comparando com os anteriores. E sempre lembrando, né, que sempre eu comento, passo, né, superficialmente em um comando, mas na aula seguinte eu já exploro um pouco mais. Então vamos abrir aqui nossa peça 007, vamos clicar aqui sobre ela, no menu abrir. E colocando aqui lado a lado, né, para prosseguirmos. Mas antes, puderam perceber que pelo volume de informações da aula 04, né, alguns ícones, janelas e outros objetos foram se mostrando na tela na medida que íamos chamando e executando alguns comandos. Lembrando que nossa intenção é que você tenha o total domínio do Inventor e não apenas sair criando e modelando peças, tente entender o que acontece nesse processo aqui de criação. Bom, vamos partir então agora aqui, pessoal, para uma modificação aqui do nosso modelo para que possamos entender um pouco mais aqui sobre as coordenadas que existem na criação de qualquer esboço aqui 2D. Então é o seguinte, dentro aqui do navegador aqui do nosso objeto, então veja que eu estou nele, né? Está aparecendo o ViewCube aqui, então ou seja, estou trabalhando, observando o que eu estou fazendo aqui nessa peça. Aqui é um outro desenho que está aberto, né? É a peça 01 da aula 04, que é baseado então nela que nós estamos criando aqui esse novo modelo. Então é o seguinte, olha que interessante, cada extrusão que foi feita aqui, ou seja, toda extrusão, olhando pelo navegador, que a ideia é reconhecer então esses ícones que aparecem aqui a mais na nossa tela. De qualquer forma, a aula 04 ela serviu para nós criarmos, chegar até esse ponto, mas concordo que em alguns momentos passou um pouco mais rápido, até para poder estar saindo aqui esse modelo, mas você vai ver agora aqui por completo cada recurso que apareceu na aula 04. É muito importante que você veja na sequência, claro, né, para poder estar vendo e observando, analisando e implementando também as mudanças necessárias em seus projetos. Então aqui, veja que eu tenho aqui 3 extrusões, foram 3 operações que foram feitas. Lembrando que se eu fizer isso aqui com esse ícone, eu estou ocultando aqui a outra feature que foi feita. E nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma mudança, por exemplo, naquele esboço. Tanto eu poderia fazer no primeiro, certo? Olha só que interessante aqui. Se eu vier aqui nesse esboço, ó, tá 42 ali aquele valor que está em Z, né? Olhando aqui por aqui. Se eu vier aqui, olha, editar esboço, fizer uma mudança aqui, por exemplo, para 50, ó, vou dar um Enter. Veja que ele aumentou aqui simetricamente devido a essa simbologia que está aqui informando
que é uma linha simétrica. Vamos dar aqui um encerrar esboço. Você percebe que ele aumenta. Se não tiver nada vinculado aqui, não vai ter problema nenhum. Por isso é muito importante como você vai estar referenciando aqui alguns objetos que dependem de outro. Então, se você vier novamente aqui agora, olha, vou pegar aqui novamente, editar esboço, e vou aumentar aqui o 7.4 para 80. Vou dar aqui um Enter, vou dar um OK. Perceba que, olha o que aconteceu. Percebeu que ela ficou torta agora? Olha. Porque a referência que foi dada foi apenas de um lado. Então, quando nós fizemos aquela parte aqui de triângulo ali, ele ficou meio solto. Foi colocado, né, um ângulo qualquer ali. Se você entrar nele agora aqui, ó, vamos pegar aqui novamente esse esboço aqui, ó, botão direito, editar esboço. Olha só. Se a angulação tivesse sendo amarrada de acordo com a face ou algum outro ponto aqui de referência, isso não aconteceria. Então, olha só, vamos dar aqui um encerrar esboço. E o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vamos clicar novamente aqui com o botão direito, editar esboço, só para voltar novamente aqui. Então, o que vai acontecer? Então, perceba, pessoal, que o meu sketch ele já está fechado. O que é um sketch fechado? É um sketch definido. Quando ele tiver todas as linhas aqui preta, é porque já está definido, ou seja, isso aqui já é suficiente, como já disse anteriormente, né, para que o Inventor crie o efeito 3D aqui nesse sketch. Então, o que é interessante fazer aqui? Deixa eu apagar aqui essa cota, ó, vou dar um delete nela. Veja que ele ficou aberto. E olha o que acontece quando você tem um sketch indefinido. Ó, ele não sabe para onde que ele vai. Então, como ele está embora fechado, mas eu não dei uma referência em relação aqui à face, por exemplo. Por isso aconteceu aquilo. Se você, por exemplo, colocasse uma cota, olha, vamos pegar aqui desse ponto para cá, olha. E vamos colocar aqui um 68, por exemplo. Vou dar um Enter. Veja que ele deu um ajuste, pequeno ajuste, já definiu o por completo aqui o meu sketch. Nesse ponto aqui, vamos dar aqui um encerrar esboço. E vamos ver o que vai acontecer se eu alterar aqui de novo aquele esboço anterior. Olha, esse daqui o primeiro. Botão direito, editar esboço, está um 80. Vamos colocar agora aqui um 90. Vou dar um Enter. Veja que eu aumentei. Encerrar esboço. Olha só, agora ele já está seguindo essa parametrização. De certa forma, eu vou estar entrando nesse assunto um pouco mais à frente, mas essa parametrização, ou seja, esse parâmetro que foi colocado ali, foi de acordo, então, a esse comprimento aqui da minha peça. Tanto eu posso estar aumentando, quanto também aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 50, vou dar um Enter, diminuiu, olha. Encerrar. Olha só. Percebe que agora teve uma diferença tão grande nele ali que ele se perdeu. Só que esse ângulo se manteve exatamente como estava anteriormente. Se eu voltar aqui nele, ó, 68. Quando você clica no esboço, as cotas aparecem. Ó. No modelo, na extrusão, não. No recurso 3D, não. Mas quando você clica no esboço, aparece aqui as cotas. Então, o que vai acontecer aqui? Você pode observar que o 68, ó, que nós tínhamos amarrado. Agora, se você faz uma outra modificação, vamos voltar aqui, olha, editar esboço, 68. Vamos dar aqui fazer uma outra mudança. Vamos tirar aqui esse 64. Até mesmo aqui o raio. Vou tirar o raio de diâmetro 18. Só para voltar um pouco ele aqui, veja que ele só vai ter aqui 68 se aquele raio for menor, olha. Então, ou seja, se eu fizer isso aqui agora, vou dizer aí que essa cota com essa, ela vai ser de 45. Olha só. Aquele raio que estava grande, aquela hora, um raio de quanto? Era um raio de 18. Veja que o raio agora ficou para quanto? Ó. Veja quando o sketch está definido também, você não consegue colocar uma outra cota nele. Ó. Você colocou ali um valor quebrado, mas ele vai mostrar ali, ó, ao adicionar essa cota, o esboço estará sobre-restringido. Selecione OK para criar uma cota de referência. Então, nesse caso, o que é isso? Vamos aceitar. Ele cria uma cota de referência somente para você ter uma ideia daquele valor. Então, como eu estou amarrando aqui esses dois ângulos que não tinha nenhuma amarração, como não tem cota, isso é importante saber. Quando algo não tem cota, porque qualquer valor serve. Ou seja, qualquer valor poderia ser naquele ângulo. Certo? Nessa situação aqui, eu não posso deixar um ângulo, o raio com 3,961, porque o raio 18 é o que vai dar sequência aqui nessa construção. Mas aqui você percebe, você amarrou aqui o sketch, essa linha com essa
e essa aqui com esta, de forma que o raio aqui, ele, lógico, vai ter que ser alterado. Se eu quiser ter um controle daquele raio, eu vou ter que estar apagando uma das cotas. Então vamos supor que eu queira, vou apagar esse daqui, ó, 45. Vou apagar ele, porque para mim o raio aqui é importante. Então veja, quando você apaga uma cota, ele fica indefinido. Mas eu vier aqui agora, vou ter que deletar, vamos criar aqui um raio, que é o que eu quero controlar, né? Que é um raio de 18. Vou dar um Enter. Só que acontece isso. Isso porque a peça ela foi construída para ter aquele comprimento, não ir alterando dessa forma. Então vamos encerrar aqui o esboço. Se eu voltar aqui, lá o primeiro, editar para 74, que era, agora é possível, né, ele ficar um pouco melhor, ou seja, mais distribuído aqui na nossa tela. Isso porque aquela relação ali daquele ângulo, editar esboço, ó, se você vier aqui agora e realizar aqui uma cota desse, embora pareça estarem iguais, se você pegar essa linha e essa base, olha só a diferença do ângulo. Certo? 72 e 68, tá errado, olha. Isso porque não está combinando aqui o comprimento com o raio com essas medidas. Então nessa situação, por isso que é importante essa parte aqui do projeto, né? Porque você vai ter que estar observando o que você vai ter que estar mudando para poder ajustar melhor aqui a construção aqui do seu modelo. Então nessa situação, o que pode acontecer? Como eu quero o raio 18, pessoal, não tem muito o que fazer aqui nessa situação. Mas eu posso criar aqui o seguinte, vamos apagar aqui essa cota, olha. Apagar aqui esses dois. Então veja que ele está solto agora. Então, ou seja, eu quero o raio 18 e quero essa altura aqui de 64. Como o ângulo aqui não importa para mim, o que eu vou fazer? É importante, lembrando das referências, eu vou criar uma referência aqui. Mas será que eu tenho uma referência? Se você vier aqui, olha, na origem, veja que eu tenho os planos, olha. Então, um plano que passa aqui no meio, o plano YZ. E você pode observar que aquela parte de baixo minha ficou torta também, olha só, não está no meio. Então, você tendo um plano de referência, ele pode servir para você fazer qualquer outra coisa, independente de faces. E olha só que bacana aqui agora, vamos encerrar aqui esse esboço. Modelagem é isso, pessoal, você vai, volta, acerta, volta de novo, de repente você verifica que está errado uma outra feature, você vai ter que voltar nela. Isso porque toda essa parametrização, ela é permitida, né, dentro aqui de qualquer software de modelagem 3D. Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui essa extrusão, essa segunda aqui, olha. Vamos editar aqui o esboço. E o que eu vou fazer aqui? Tá vendo que ficou solto ali? Está fora da posição, porque eu fui aumentando também de qualquer jeito ali. Então, é interessante que você veja, vamos ver qual é o plano nosso aqui, ó, esse plano. Esse meu plano vai ser a minha referência. E como que eu vou amarrar essa referência aqui na minha peça, depois de estar pronto? Na verdade, está solto aqui, tá vendo? Tá azul, olha. Meio roxo. Então o que vai acontecer? Vou pegar aqui esse plano, olha, vou clicar nele, só para você poder estar localizando aqui aonde ele está. Esse projetar geometria, o que vai acontecer? Olha, eu vou projetar geometria. Então na verdade, quando eu selecionei aquele plano, poderia ter selecionado depois? Poderia. É que aqui fica mais fácil você estar visualizando. Então o que ocorreu aqui agora? Eu defini que a minha referência vai ser aquele plano que faz parte do software, não é a peça, que se aumentar vai estar dependendo de uma face ou de outra. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Estão vendo aqui esse pontinho? Olha, esse ponto aqui, ó, ele exatamente representa, né, essa minha operação que foi feita, né? Certo? Essa parte de baixo, que é esse pezinho. Então, o que eu vou dizer aqui ao Inventor? Esse centro, olha só aqui, pessoal. Vou pegar aqui exatamente, ó, uma restrição coincidente. Lembrando, né, como eu disse, a gente fala um pouco sobre alguma ferramenta, mais à frente a gente explora um pouco mais. Então, nesse momento, eu vou pegar aqui essa restrição aqui coincidente. O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui nesse pontinho e dizer, ó, esse ponto é dessa referência. Qualquer lugar que você clicar aqui, a referência que vai passando aqui, como ele está amarrado aqui na base, olha, ele vai saltar para cá. Olha. Vamos clicar aqui nessa linha. Olha lá. E já ficou definido o meu sketch. Agora sim, vamos encerrar aqui o esboço. Então, eu defini minha referência e qual é o tipo aqui dessa restrição. Olha, vamos encerrar aqui o esboço. Olha lá, partiu para o meio. Beleza. Isso porque agora, esse outro aqui agora, o que vai acontecer? O botão direito, editar esboço. Olha que interessante. Está solto.
Eu vou chamar novamente aqui o meu plano, porque é uma outra feature. Criei nela ali, projetar geometria. Olha lá, definiu como referência. O que eu vou fazer agora? Aquele pontinho, olha, eu vou jogar ele para o meio. Então, restrição coincidente, esse ponto, exatamente aquele pontinho, em qualquer parte da linha amarela. Olha, já restringiu. Olha só que interessante, eu não preciso agora informar qual é esse ângulo. Porque eu já tenho aqui essa altura e já tenho o raio. E estava deixando ele solto. Isso porque agora, esse ângulo não faz sentido para mim ter aqui agora. Não faz sentido. Porque eu defini que a restrição dele, ou seja, ele é simétrico em relação aqui a esse plano. Então agora aqui no encerrar esboço, olha, se você aumentar aqui novamente, olha, vamos colocar aqui o editar esboço, vamos colocar aqui, sei lá, vamos pôr de 25. Olha só, ele já vai ajustando de acordo com esses dois parâmetros que você colocou. Se você colocar aqui 45, olha lá, ele mantém o 25, porque você colocou a cota, você definiu que o valor daquele perfil é o valor que você definiu. O ângulo para mim aqui é indiferente, porque ele está simétrico, ou seja, eu coloquei como referência esse centro e informei que o ponto coincidente do centro dele é exatamente aqui nesse plano. Vamos voltar então aqui para o valor 64 e vamos dar aqui também o encerrar esboço. Então voltamos ao normal, né, 64, e o raio aqui ficou, então nosso raio é de 18. Só afastar um pouco mais aqui, fica mais fácil para você poder estar controlando depois aqui essa cota. Pessoal, um outro detalhe importante também que vocês perceberam, né, aqui na criação daquele esboço, são as tal das coordenadas também que apareceram aqui em nosso modelo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma nova peça, já que a gente volta nessa peça 007, vamos criar aqui um novo peça, né, PTBR métrico, e vamos chamar aqui o nosso padrão MM. Vamos criar aqui, e essa peça, vamos aumentar, maximizar a janela, e eu vou chamar aqui então o nosso esboço. Vamos criar aqui ó, um quadrado, só para chamar, né, um item qualquer aqui das figuras geométricas, para você poder perceber aqui um detalhe. Vamos pegar aqui então esse plano aqui, olha, dá um F6 para dar uma organizada aqui no nosso ViewCub. Vou pegar aqui então esse plano XY. Então o que vai acontecer? O que você pode observar aqui, pessoal? Que quando você vai criar algum tipo de esboço, né, aparecer na nossa peça anterior, e aqui para ficar mais claro, para ficar um pouco maior também aqui a tela, essa simbologia que aparece no meio da minha tela aqui, olha. Esse retângulo X e Y, que indica as coordenadas que eu estarei criando aqui uma peça. Então, olha só, quando você aproxima aqui do zero, olha, quando se fala em zero peça, é a referência 00 aqui de qualquer tipo, né, de aplicação que você fizer na mecânica, o zero peça, então seria o 00 mesmo. Ou seja, nesse caso aqui eu encontro aqui dos planos. Então, quando você vem aqui, perceba que aqui embaixo, olha, ele não define nenhuma medida, porque você não clicou, não selecionou ainda o ponto, tá vendo lá, mexendo, olha. O ponto que altera aqui, altera lá. Só que, é claro, lá é uma outra referência. Perceba que até em grau está aparecendo. Porque esse ponto aqui, ele representa então 29,58 em relação aqui a esse zero. Então, olha só, se eu clicar aqui e traçar aqui esse retângulo, o que vai acontecer? Veja que aquele x e y que apareceu, ele se dividiu aqui em dois, olha. Então, novamente, se eu clicar aqui no retângulo, olha só, referência x e y. Então, quando você clica num ponto, agora ele quer saber qual é o segundo ponto. Então, veja que ficou, né, o x ali, ó, 14.200, ele está em destaque. Então, vamos supor que eu queira criar aqui, ó, vamos colocar aqui um 20, ó, 20. Certo? Então, eu sei que essa medida aqui, ela tem 20. Para que eu venha para essa outra área, eu vou dar aqui, ó, a tecla Tab, pressiono a tecla Tab e vou definir então qual eu quero. Veja que o 20 agora está amarrado, olha lá o cadeado lá no 20. Essa altura aqui, eu vou definir, por exemplo, vou jogar um pouco para cá, vamos colocar aqui um 5 e vou dar aqui um Enter. Beleza. Ou seja, o ponto inicial aqui, ó, se aproximar aqui é 00 e ali vai ser então o 20 e o 5. Então essa simbologia, onde que ela fica? Onde você ajusta aqui essa simbologia? Se você vier aqui em ferramentas, nós temos aqui opções do aplicativo, que é aquele detalhe que nós vimos lá no início, na nossa primeira ou segunda aula, que tinha as opções.
Então é importante que você conheça dentro desse recurso de opções. É claro que só vou entrar agora aqui no esboço. Nós vimos aqui alguns anteriores, mas hoje é o dia do esboço. E nesta aula de hoje, o que é importante a gente conhecer aqui do esboço? Veja que tem vários itens aqui que você poderia estar conhecendo, outros nem tanto, porque no sentido de você não estar utilizando, porque isso aqui já seria o default aqui do Inventor, mas tem detalhes que você pode estar alterando. Então, por exemplo, se você quisesse olhar aqui uma forma diferente de estar criando aqui os seus esboços, se você tivesse, por exemplo, a linha de grade, vamos dar aqui um aplicar, você verifica que ele coloca nessas linhas de grade para você poder ter uma referência um pouco melhor aqui, dependendo do que você está fazendo. É claro, para específico para mecânica, eu não vejo tanta utilidade nesse sentido aqui da criação, né, inicial que dos sketches, né, que você estiver criando. Então, a linha de grade para mim aqui ela pode ser suprimida mesmo. Até não é o default dele aqui. Esse eixos, veja que ele está marcado. Ó, os eixos é muito importante. Olha. Embora você não utilize às vezes em algum momento, mas ele estando visível ele fica mais um sentido mais realista, né? Você saber aonde que é a sua zero peça. Embora o seu CS ele vai estar mostrando, mas habilitando aqui os eixos, como estava aqui antes, fica mais fácil essa visualização e essa interpretação do seu zero peça. Agora, aquela simbologia das coordenadas, ela vem justamente aqui nessa ativar exibição instantânea. Se você ver aqui em configuração, o que vai acontecer? Veja que eu tenho aqui aparecendo, olha, a permitir entrada do apontador, ou seja, você digitou um valor ali, deu um tab, ele foi para a criação aqui do outro. Isso apareceu dessa forma porque a configuração dele está como coordenadas cartesianas, ou seja, x e y. Quando você fala em coordenada polar, ele vai mostrar para você uma segunda opção, que seria aqui o ângulo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, olha só, ele vai aparecer a minha linha, o comprimento da minha linha e o meu ângulo. E perceba que ao mesmo tempo temos uma outra condição aqui que é permitir a entrada de cota se possível. Ou seja, eu sempre vou estar utilizando aqui como sendo coordenado, pensando aqui em linhas, né, essas linhas aqui normais. E quando tem essa parte aqui de angulação, pensando aqui no final aqui da minha inserção, veja que aqui o ponto está solto, tá vendo? Olha. E aqui está no final da minha linha. Então vamos em partes. Vamos colocar aqui, ó, coordenada cartesiana, você já conhece. Se eu clicar aqui coordenadas polares, dar um OK, vamos aplicar, vamos dar um OK direto agora aqui, só para sair da tela. Se eu chamar aqui um esboço linha, quando você clica aqui nesse ponto, veja que já está mostrando para mim lá, ó, L e A, linha e o ângulo. Então, se você vier aqui, por exemplo, e traçar aqui, veja que ele está mostrando qual o comprimento aqui dessa sua linha. Então aqui vamos colocar um comprimento aqui de 15, por exemplo. Vou dar um tab, é a mesma coisa, tab. Ou seja, o 15 vai estar sempre amarrado ali agora, olha. Só a angulação que eu posso estar alterando. Então vamos colocar aqui, por exemplo, aqui 45, olha. Vou dar um Enter. Ele amarrou, veja que já fixou para mim aqui, olha, essa é a parte do sketch, já está definido aqui essa linha. Percebe que não ficou roxa, né? Não ficou azulada, porque já está definido tanto o seu comprimento aqui quanto a sua aqui a angulação. Naquele outro sentido lá que apareceu, ó, vamos lá, ferramentas, opções do aplicativo, esboço, configurações. Se você vier aqui agora, olha, perceba que essa entrada da cota, nesse modo aqui de cota, se possível, dentro aqui dessa visualização, ele até já mostrou para a gente aqui como que ele, né, é exibido, ou seja, vamos dar OK, fechar. Então essa linha que você cria, vamos criar uma outra linha aqui agora. Então essa simbologia que está aparecendo ali, tá vendo? Olha, é justamente porque está sendo configurado, ou seja, está configurado aqui dessa forma. Se você coloca coordenadas cartesianas, não é uma visão tão assim atraente, né? Se você vier novamente aqui chamar a linha, você vai perceber que olha só o que aparece agora. De repente tudo pode depender do que você está criando, mas veja que a outra forma é até mais usual. Aqui você pode estar definindo, de repente, olha, você não está definindo o ângulo em si. Então eu posso colocar, por exemplo, 10 aqui e vou dar um tab. 10. Beleza, fechou. Se eu der um outro tab, pessoal, ele volta para cá e fica alterando, tá vendo? Olha. Porque se você dá um tab aqui, olha, e dá um tab, nossa, eu queria colocar 15 ali embaixo. Você dá um outro tab e coloca 15. Tab, ele vai ajustando. Fechou, dá um Enter. Legal. Dá um ESC para sair do comando. Tá fechado aqui o sketch dessa linha, tá vendo? Olha. É claro que nessa situação aqui, ele não reconhece como próprio, né, para o modelo 3D.
Mas como ele aceita superfície, e superfície é uma linha sem estar fechado, sem ter o sketch fechado dessa forma, ele aceitou aqui normalmente esse sketch definido, mas não que seja apropriado aqui para a modelagem 3D. Então vamos voltar lá, ferramentas, opções, configurações e deixar então aqui como polar desta forma e aqui cartesiana. E aqui a gente não vai mexer mais, isso aqui já é o padrão dele, vamos seguir aqui dessa forma. Ok, ok. Vamos só confirmar aqui. Lembrando que para que eu possa estar apagando aqui, eu clico na linha, dou um delete. E vamos encerrar aqui este esboço. Não vamos salvar aqui essa peça, vamos fechar aqui direto, olha. Ele pergunta para salvar, vou colocar não. Foi só para ele estar vendo aquelas linhas e voltar aqui para a nossa construção. Pessoal, um outro ponto também que apareceu e vai aparecer constantemente na sua criação é a simbologia de algumas restrições também aqui no esboço que você estiver criando. Então, novamente aqui nesse esboço, olha, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui o botão direito, editar esboço. Apenas nele aqui. Então, quando você, por exemplo, clica na sua linha, o que acontece? Aparece uma simbologia. Eu comentei um pouco isso na aula passada, mas vamos enfatizar um pouco mais aqui nesta. Você pode ver o seguinte, ó, essa tangência, esse símbolo de tangente, veja que a restrição dele também existe ali. Caso ele não exista, você pode estar colocando de acordo com a construção, né, do seu modelo, do seu objeto. Então, quando o segmento tem algum tipo de restrição, ele vai ser informado através dessa simbologia. Então, por exemplo, se você vier aqui, ó, clicar aqui e criar um retângulo aqui embaixo. Vou aproveitar aqui essa área. Você vai observar que quando você cria, aparecem diversas linhas, olha. E qual é essa simbologia? Se você vier aqui na restrição, restrição paralela. Ele é paralelo a quem? Veja quando você clica ou aproxima o mouse aqui, olha que ficou verde. O que mais ficou verde além dessa linha? A linha de baixo, tá vendo? Olha. Porque essa linha está paralela a essa linha de baixo. Quando você vem aqui, por exemplo, aqui embaixo nesse outro, veja que apareceu uma outra simbologia. Qual símbolo que é esse? Se você vier aqui em cima, olha, eu tenho a restrição perpendicular. Então, o que é o perpendicular? Ele forma 90 graus com alguma outra linha. Então, essa linha está perpendicular, olha só verdinho, com essa. Ele está paralelo com aquela e perpendicular aqui com essa. Existem outras simbologias que nós estaremos tratando também aqui na sequência. Outro ponto importante que aparece aqui é que você vai utilizar muito é a parte de seleção. Então, quando você faz isso aqui, ó, no mouse, olha, eu clico com o botão esquerdo e arrasto, ele aparece essa cor. Um rosa, um vermelho clarinho. Se você vier aqui da esquerda, da direita para a esquerda, é o verde. Então, para quem é AutoCAD, conhece, né? Quando você faz isso, ele pegou a linha, ele já marca, tá vendo? Marcou as duas. Se você fizer assim, não vai marcar nenhuma, tá vendo? Marcou só o ponto que está ali. Se eu quiser essa linha inteira, por exemplo, eu vou marcar dessa forma. Se eu quiser todo o desenho, eu não preciso marcar todo o desenho. Eu posso ir daqui para lá, olha, pegando as três, ele já vai estar marcando. Claro que essa não pegou, tá vendo? Olha, só essas três. Olha. É uma forma de você estar fazendo esse tipo de seleção. Então, essa seleção é muito importante também. A gente vai estar usando muito aí durante o decorrer do nosso treinamento. Olha. Então, se eu pegar aqui só o raio, ó, posso fazer isso aqui, olha. De repente, poderia estar deletando aqui e criando aqui uma linha direta, olha. Desse ponto a esse ponto. Certo? Olha. Aparece então, ou seja, você fez a substituição. Vamos voltar aqui, Ctrl Z. Beleza. E uma outra simbologia que apareceu e vai aparecer demais também aqui é o Mark Menu. O que é isso? Quando você vier aqui, por exemplo, vamos já usar aqui na nossa próxima feature. Encerrar esboço. Vamos usar aqui um OK. Clicando agora aqui nesse restaurar janela para voltar aqui ao nosso modelo. E eu vou criar então, essa forma aqui agora, olha. E no final um corte simples aqui, que é essa parte aqui do furo, através de corte, não de furo propriamente dito. Então olha só, vamos usar aqui essa própria face, olha, como referência. Então vamos chamar aqui nosso esboço, círculo. Vai ser aqui nessa face, ó. Clico nela, ele traz para mim, beleza. O que vai acontecer aqui agora? Qual que é a minha referência? Lembrando, sempre agora você vai usar a referência. Se ele não marcar para você aqui a referência, ó, quando você aproxima o mouse, veja que ele deixa preto, tá vendo? Olha. Como se fosse, você está querendo que eu pegue aquela linha como referência.
Se caso não marcar aqui, você pode pegar aqui a projetar geometria. Mas nesse caso ele já pegou. Só que eu quero todo esse círculo, né? Olha só, quero fazer essa parte aqui. Então, como ele marcou ali, ele já identificou para mim aqui o centro. Então, eu vou clicar aqui. Não vou definir minha medida aqui é quanto? Que é raio 18, olha. E vou colocar apenas a chegar até aqui esse ponto. Qualquer ponto que você chegar aqui, olha, que é a tangência aqui daquele círculo anterior, ou seja, estou bem concêntrico, né? Ou seja, é uma outra simbologia, uma outra restrição. Não vou estar utilizando a concentricidade aqui agora porque já estou definindo aqui a minha referência, que é aquela face. Então, vou chegar naquele ponto e vou clicar. Beleza. Vamos dar aqui um ESC, só para sair do comando. Tá ali, ó. E agora, como eu quero fazer aqui o corte, depois a gente vai fazer o corte novamente aqui. Então, deixa eu dar um tombo aqui na minha peça. Virei ela aqui com Shift, botão do meio. E vou fazer agora aqui essa extrusão. Então, vamos dar aqui o encerrar o esboço. Encerrei o esboço, porque agora eu quero que isso aqui seja extrudado. Modelo 3D extrusão. Ele já reconhece qual o comprimento que está ali. Se você observar, ele tem 35 total. Então eu tenho 9, olha. Então se eu colocar aqui, olha, 35 menos 9, ele vai calcular para mim. Vou dar aqui um Enter, já até calculou já, olha. Vou dar um Enter aqui. Ele fez para mim então toda essa parte circular. Repara que eu posso estar fazendo aqui essa outra feature, ou seja, representando aqui um furo, por exemplo, mas não a ferramenta furo, mas um corte aqui interno. O que vai acontecer? Se você vier aqui, pessoal, qualquer face também aqui, nessa face que eu quero criar então essa parte aqui, e clicar com o botão direito, ele vai aparecer o Marking Menu. Ou seja, é um menu que você vai direcionar para qual operação você quer fazer, de acordo com as opções que você tem disponível. Então, para cada situação, veja que aqui na face apareceram esses. Que eu vou estar usando aqui o novo esboço, olha. Então, vamos, nessa situação aqui, olha, novo esboço. Ele já traz para mim ali, olha. Vamos criar aqui um círculo lá no meio. Qual o diâmetro dele? Ó? Vou chamar a cota aqui, ó. Diâmetro de 18. Vou dar um Enter. Botão direito agora, olha só, nessa fase aqui agora. Veja que não tem tantas opções como tinha anteriormente. Então, nesse esboço, o que eu posso estar fazendo aqui, olha. Criar uma linha, retângulo por 2 pontos e dar o OK, que é o que eu quero. Encerrar esboço, também poderia ser a mesma coisa. Então, se eu der um OK, ele vai sair dessa tela para que eu possa estar continuando o meu esboço. Se eu vier aqui, botão direito, encerrar esboço, é claro, vai ser a mesma coisa se estivesse clicando aqui em cima. Encerrar esboço. E o interessante aqui também do Inventor, quando você vai fazer a extrusão daquele item, ó, ele acha que você está criando uma peça, só que eu quero cortar a minha peça. Então lembrando que a cada final de aula a gente mostra um detalhe interessante para as próximas aulas, então nessa situação aqui eu vou colocar cortar, olha. Ele identifica que eu quero cortar, ou seja, ele vai para dentro, está cortando a minha peça. Ó. Então eu pego essa minha seta aqui e vou jogar para fora ali, olha. Existem outras formas aqui, mas a gente vai estar vendo em outro momento. Então, nesse caso aqui, cortei a minha peça. Vamos dar aqui um OK. Só para mudar um pouco aqui a visibilidade aqui na nossa peça, pessoal, olha que interessante. Vamos clicar aqui na minha peça, peça 7. E vou entrar aqui em ferramentas, aparência. Quero mudar aqui a aparência. A aparência dela. Vamos pegar aqui uma outra cor, pegar um amarelo. Pode ser. Então, eu marquei a peça, não marquei? Olha. Botão direito, atribuir a seleção. Beleza, vamos fechar aqui. Tá aí a minha peça. Finalizo então aqui mais uma videoaula. Lembrando, né, pessoal, que a gente não é esgotar a criação em si de uma peça por inteiro, mas aproveitando aí cada momento, cada detalhe que é observado na criação, ou seja, no processo de criação. Beleza? E entendo também que já consegue estar criando vários objetos seguindo toda essa metodologia. E tendo dúvidas, entre em contato conosco pelo link suporte ao aluno do site da autocriativo.com.br. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.